Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Bruna, sou psicóloga, consultora de experiência do cliente, e hoje a gente vai falar de uma pauta que discorre a vida, o cotidiano de todos aqui, que é o trabalho. Então, o trabalho ele vem se tornando pauta tanto no que a gente fala sobre quantidade de horas de trabalho, como produtividade no ambiente laboral, de uma forma ali muito mais próxima, de uma forma muito mais analítica nos últimos anos. E a forma como a gente encara a saúde ocupacional, a qualidade de vida dentro desse ambiente, ela diz respeito não só a questões legais, questões jurídicas. Então, se você para pensar na própria criação de leis como a CLT ou outras leis que também conseguem vigorar o ambiente de trabalho, mas também vem sendo discutido quais são os impactos do excesso das horas de trabalho no nosso cotidiano. E com isso, a gente trouxe então especialistas para dialogar ali da relação entre exaustão e uma produtividade ali mais saudável, mais sustentável nesses ambientes. E as nossas convidadas são a do Centro de Excelência do Zen Club, que é a Luciana Costa, e a diretora de Recursos Humanos da Weichao, a Marcela Catapano. Vou dar um espaço aqui para as nossas convidadas se apresentarem. Luciana, pode falar. Oi, gente, tudo bem? Bom, como a Bruna falou, eu trabalho no Zen Club, à frente do Centro de Excelência, que é a área onde a gente trabalha principalmente com a temática de saúde organizacional, né, e de todas as ações que a gente tem dentro do Zen Club, desenvolve a respeito de liderança, a respeito de jornada do colaborador, né, dentro do nosso processo aqui de plataforma. E, bom, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos ter aí bons momentos de conversa. Bom, e aqui com a gente também nós temos a Marcela Catapano, diretora de Recursos Humanos. Marcela, pode dar também sua apresentação. Oi, Bruna, oi, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou profissional da área de People and Culture há 17 anos e atuo aqui na Weichao como diretora da área de People and Culture. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Perfeito. Bom, pessoal, então, para começar aqui o nosso bate-papo, a minha primeira pergunta, ela vai para a Luciana. Então, queria entender um pouco mais, conta um pouco para a gente, qual é a relação entre cultura organizacional, então, olhar para esse aspecto também ali do plano de fundo da empresa, a cultura organizacional com o estresse, né? Quais as relações que você enxerga entre essas duas pautas? Perfeito, Bruna. Bom, hoje o estresse ele está presente na nossa vida, na vida das pessoas, né, de uma forma geral. Então, assim, é muito comum no ambiente organizacional, principalmente, a gente vê que hoje está sendo um dia muito estressante, que eu estou muito estressado. Então, isso acaba ficando muito no vocabulário do dia a dia. E esse ambiente organizacional, ele pode potencializar esse estresse, dependendo das práticas, da cultura, da forma como as questões são conduzidas, os processos estão estruturados, ou o ambiente organizacional ele pode amenizar um pouco esse estresse, né? Quando você tem ali boas relações de trabalho, quando você tem processos mais estruturados, quando você tem muito trabalho, mas aquele teu dia a dia ele não é tão pesado, ele não é tão desgastante emocionalmente. Tá? Então, tem muita relação, né, uma coisa com a outra, e aí é sempre quando a gente está trabalhando com as empresas, né, trabalhando com as lideranças, como eu consigo amenizar esse estresse e criar um ambiente com maior bem-estar no trabalho. Tá? E um dos pontos de reflexão que eu trago aqui para a gente conversar também é que, assim, a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando de pessoas. E existe um passo para trás quando a gente pensa como é a nossa cultura do trabalho. Né? Então, a cultura do trabalho é sempre muito focada em que você trabalhar muito, você trabalhar mais de 10 horas por dia, isso é muito bom, você é um funcionário, você é um bom colaborador, né? Então, você ser aquela pessoa que está 100% online a todo momento, que você Essa atende noção distorcida ali de produtividade, né? de produtividade. Então, assim, às vezes a gente dá até exemplos, assim, às vezes tem aquela pessoa que a liderança diz assim, ah, não, essa fulano aqui é uma máquina,
né? Uma máquina. Então, assim, isso começa a ser um pouco do referencial que tanto as pessoas como as lideranças acabam tendo, e acaba moldando algumas culturas organizacionais quando você não está atento para isso. Então, o que faz você ser um bom profissional? Né? É o valor ou a qualidade da tua entrega, ou o fato de você estar ali sempre se atropelando e se colocando numa posição onde o trabalho ele passa a ser o centro da vida, né? E tudo gira em torno daquilo. Então, eu acordo, tomo café, trabalho, janto, vou dormir, né? E no final de semana eu trabalho mais um pouquinho para adiantar a semana. Então, essa dinâmica que a gente tem muitas vezes nas empresas, e quando a gente traz a temática do teletrabalho, a gente também coloca aqui um ponto, né, interessante, que a casa e o trabalho, eles ficaram cada vez mais juntos, assim. Então, se a gente não para pensar que a gente precisa ter um momento, né, de descompressão, a gente acaba emendando cada vez mais esse trabalho no dia a dia. E o papel do RH aqui, nesse movimento todo, é muito de ser esse balizador, né, de ser aquela área dentro da empresa que vai ajudar colaboradores e lideranças a entender que, olha, isso aqui não é o padrão que a gente quer, isso aqui não é o modelo de trabalho que a gente reafirma, né? E aí acaba também tendo um impacto dentro da cultura da organização. Então, a cultura ela pode ser uma cultura de trabalho, pode ser uma cultura de meta, pode ser uma cultura de entregas, mas ela precisa ter sempre o olhar de que eu preciso das pessoas bem, eu preciso que as pessoas estejam mentalmente bem, fisicamente bem, e aí como o RH, como as áreas de saúde organizacionais, conseguem atuar nisso. Tá? Então, isso é um ponto super interessante. Você trouxe também uma questão aqui sobre prejuízos aí que o adoecimento, né, podem trazer para as empresas. Então, a gente tem aqui, a gente fala de questões que envolvem turnover, que envolvem absenteísmo, que envolve presenteísmo, e aí falando um pouquinho, né, quando a gente fala em rotatividade, você tem hoje aí pessoas que deixam organizações porque são organizações que são com a cultura mais tóxica, que são a cultura que, né, que ali você não tem uma abertura para você falar sobre saúde mental. E quando a gente fala sobre absenteísmo, a gente está falando sobre pessoas que começam ali a chegar num ciclo de adoecimento a ponto de faltar ao trabalho, né? Então eu não consigo estar aqui, eu começo a dar atestados médicos ou faço um afastamento de longo prazo. E o presenteísmo, a gente vê que são, muitas vezes você está ali, a própria exaustão, o próprio estresse, né, ele é tão grande que ele não permite que você faça o seu melhor trabalho, que o presenteísmo é isso, eu não estou aqui 100%, eu não consigo estar aqui 100%, que pode ser por uma dor física, né, quando você está com uma dor é difícil você estar bem, pode ser por questões emocionais, né, e mentais, eu também não estou bem, eu não consigo estar aqui inteira, eu não consigo me concentrar, eu não consigo dar o meu melhor, né. Então, enfim, são muitas as questões aí que envolvem essa relação de cultura com estresse, né, e de como a cultura ela pode promover o bem-estar, que eu acho que é um pouco disso que a gente acaba trazendo aqui como Zen Club, né, de como eu consigo dar acesso às pessoas, para que as pessoas se conheçam, né, conheçam os seus limites. Então, muito do que a gente faz, do que a gente entrega como empresa, é dar acesso às pessoas a se conhecerem, a terem acesso a conteúdo de qualidade, né, a ter acesso a um processo terapêutico que vai ajudar você a entender os seus limites. Não sei se vocês já viram, mas existem situações que, por exemplo, quando a gente fala sobre o burnout, você vê depoimentos onde as pessoas dizem, eu cheguei no meu limite, né? Uhum. E normalmente você tem muitos sinais antes de você chegar no seu limite, né? O teu corpo fala, né? Assim, você não, o teu comportamento muda, se altera, né? A mesma coisa a gente diz com outras questões que envolvem a saúde mental. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, mas você vem em um processo de adoecimento, né? E aí, quando a gente trabalha aqui dentro do Zen Club, com esse acesso à saúde, a gente consegue dar ferramentas para que a pessoa tanto consiga conhecer, né, mergulhar um pouco em si, a questão do autoconhecimento, saber os seus limites, né, que é a atuação preventiva, que é sempre melhor eu atuar na prevenção
antes de ter o adoecimento de fato, que é o que gera o turnover, o absenteísmo e o presenteísmo, mas muitas vezes também a gente atua ali como no acompanhamento mesmo, no tratamento, né, das pessoas, que muitas pessoas chegam para a gente também com processos de depressão, com transtornos mais graves, com a própria síndrome de burnout, enfim. E aí a gente também atua desse ponto de vista, né? Então, é sempre um desafio falar desses temas. Sim. Lu, até pegando um pouco do gancho, assim, você consegue compartilhar com a gente algumas boas práticas de como chegar, de repente, em algum colaborador que você já nota, que já é mais perceptível, né? O quanto ele está abalado, o quanto ele está passando por algum momento difícil, antes até da gente identificar se é um momento de estresse, se é um estado depressivo, se realmente a pessoa já vem acumulando, já vem vivendo na depressão há algum tempo, o quanto que, né, o trabalho está interferindo nisso. Perfeito, perfeito, Marcela, é muito, muito interessante essa tua pergunta. A gente, inclusive, fala muito disso em algumas capacitações que a gente tem para liderança. A gente tem uma capacitação que é a ABC de saúde mental para os líderes, que a gente trata um pouco disso. Mas vou te dar aqui alguns pontos do que a gente trabalha com as lideranças, tá? A gente precisa observar, né, mudanças bruscas de comportamento. Então, assim, você tem um colaborador que ele começa a ter uma mudança do padrão de comportamento típico dele. Então, ele é uma pessoa mais interativa, mais alegre, ele começa a ficar mais introspectivo, ou é uma pessoa mais tranquila, começa a ficar mais irritado. Então, esses são alguns sinais, né, que pode ter alguma questão ali envolvida. E aí, como a gente chegar nesse colaborador e conversar? Então, o ideal é que a gente tenha sempre as lideranças, não só o RH, porque às vezes o RH também fica muito sobrecarregado de ter que conduzir todas as conversas dentro da empresa. Então, tanto o RH quanto a liderança chegar nesse colaborador e dizer, olha, eu tenho observado isso. E o que você tem observado? Questões ali do dia a dia. Tem algum problema? Está acontecendo alguma coisa? Você quer compartilhar alguma coisa? E fazer isso com perguntas bem abertas. Porque a gente nunca sabe o quanto o outro ele vai estar ali, de fato, disposto a se abrir, né? Então, normalmente assim, observar o comportamento, trazer isso numa conversa aberta, com muita escutativa e com muita empatia, né? Uma coisa que a gente sempre diz também é que é interessante você não se colocar no lugar de querer resolver aquele problema ali naquele momento. A gente normalmente traz experiências, né? Eu já passei por isso, ó. Funcionou isso para mim, ó. Eu fui correr funcionou. Mas de repente correr não é aquilo que a pessoa gosta de fazer, talvez não funcione para ela. Né? Então, assim, a gente também tem muita empatia e um ponto que é fundamental, que é a gente fazer o direcionamento, o encaminhamento desse colaborador para uma ajuda profissional. Então, você percebe que existe uma mudança de comportamento típico que está impactando não só a vida da pessoa, mas a atuação como profissional. Conversou, existe ali de fato algo crítico, dá um encaminhamento também, porque nem o RH, nem o líder, ele vai conseguir conduzir um processo que esteja ali necessitando de uma ajuda profissional. Às vezes precisa realmente de um profissional de saúde. Sim, e eu acho que um ponto que é interessante contribuir, né, nesse aspecto, é que quando a gente encontra uma pessoa, né, quando a gente, eu acho que são algumas fases, né, a fase de observação, igual a Lu mencionou, que é quando você percebe, mesmo que de forma distante, que a pessoa está tendo algum comportamento diferente, mas quando a gente chega na fase de abordagem, isso que a Lu colocou é interessante porque essa percepção de abertura, ela precisa acontecer de forma antecessora ali a, de fato, essa abordagem acontecer. Então, quando os líderes eles constroem relações de confiança, de abertura, quando está tudo bem, a gente sabe que quando chegar um momento que ele precise falar, né, ou então que até envolva também o RH junto ali de alguma maneira, isso precisa acontecer, vai ser uma situação um pouco mais confortável. E nessa fase de abordagem, tem um outro ponto interessante, que é justamente você conseguir conversar com a pessoa ali, entendendo o quanto que ela está aberta a falar com você.
naquele momento, porque a mudança de fato, você não vai ser o agente de mudança, não vai ser o líder, não vai ser o RH que vão fazer com que aquilo mude, mas vocês, através do apoio, através da demonstração puramente humana ali, né, de apoio, suporte e notar mesmo a percepção de que tem algo diferente, essa abertura de você pode ser vulnerável, vai fazer com que essa pessoa tome os passos e você possa ser ali como se fosse o bracinho ali de apoio mesmo, para que essa pessoa tome as atitudes que devem ser tomadas mediante o momento que ela está passando. Então, tudo isso é envolto, né, dentro desse processo. Perfeito, Bru. E uma coisa até que a gente diz é que, às vezes, né, vai ser a primeira vez que a pessoa vai falar sobre aquele assunto com alguém. Às vezes, a própria reflexão que a gente pode fazer provocando uma conversa dessa, uma conversa mais aberta, a própria pessoa ali vai estar falando aquilo pela primeira vez, ela vai estar se ouvindo ali pela primeira vez também, então é bem interessante. E um outro ponto que você trouxe é a questão do ambiente seguro, né? A gente fala muito hoje sobre segurança psicológica, né? Que não está apenas quando envolvem temáticas de saúde, mas o quanto o ambiente organizacional te dá espaço para dizer aquilo que você pensa, para colocar suas ideias, para ser acolhido, né? Para não se sentir ali acuado quando você coloca o seu ponto de vista, esse ponto de vista diferente. Então, todo esse cenário, todo esse ambiente organizacional, ele colabora para que as pessoas tenham liberdade, encontrem espaço para trazer essas questões, né? Questões de saúde de uma forma geral. A gente tem saúde mental, é um estigma muito grande, ainda é um estigma, mas muitas vezes o colaborador tem medo de dizer que está no processo de cuidado, que está passando por um processo de adoecimento, às vezes até de questões físicas também, porque ele não encontra ali espaço para falar com aquele líder, para falar com aquela empresa. Então, trabalhar essa cultura da segurança, do espaço aberto, né, da normalização desse tema de saúde mental, quer dizer, hoje, se você traz essa questão para a empresa, a empresa não vai te olhar de uma forma diferente, não vai achar que você não vai ser mais, não vai entregar o que você tem que entregar, você não vai ser mais produtivo, mas sim acolher e olhar, poxa, eu aqui como empresa posso ajudar essa pessoa a trilhar esse caminho mais fácil, mais rápido e mais efetivo também. Não, muito bacana. Eu queria levantar uma segunda bola agora, né, porque a gente conseguiu se aprofundar bastante nos prejuízos que as práticas excessivas de trabalho podem afetar ali na saúde mental, então, num sentido de adoecimento, né, num sentido de percepção, acho que é interessante a gente levantar também o líder como um parceiro nessa jornada, né, muito além do RH, que também está encabeçando ali essas práticas de uma forma geral. Então, a gente falou um pouco sobre esses prejuízos individuais, né, que também impactam organizacionalmente, de autoconhecimento, autopercepção, mas eu também queria entender um pouco, e aí eu acho que a Marcela vai conseguir trazer um panorama interessante da visão do RH, de como que também questões como o burnout, a questão do afastamento, do excesso de horas de trabalho, elas resultam ali em problemáticas relacionadas, problemáticas legais também, né? A gente está falando aqui de altos custos, altas despesas de uma empresa com afastamentos, com atestados relacionados ao burnout. Muito recentemente, a classificação internacional de doenças colocou o burnout também como uma doença ali ocupacional, então a gente entende que também ele acarreta um tipo de oneração para a empresa. E aí eu queria entender um pouco como que o RH também, olhando para esse prejuízo organizacional, ele pode olhar para esse tipo de problema mesmo, né, e atacar sobre ele. Ótima reflexão que você provocou agora, viu, Bruna? Na verdade, o maior prejuízo de todos é a pessoa, né? E antes de mais nada, toda e qualquer empresa, organização, depende das pessoas para chegar onde tem que chegar como objetivo. Então, é papel da área de people e também da liderança fazer gestão de pessoas. E um estigma muito grande que a gente vê são lideranças que acabam colocando uma sobrecarga, às vezes até no próprio RH,
como se fosse a nossa responsabilidade, única responsabilidade, né? Cuidar das pessoas. E é uma coisa que eu costumo falar com a liderança. Cuidar das suas pessoas, das nossas pessoas, vai muito além do que só a área de people. A área de people é a As provedora. próprias pessoas cuidarem das próprias pessoas também, né? Acho que muito além de líder, muito além do RH, essa cultura do cuidar lado a lado, né? É o time, né? Eu acho que o teu colega do lado, né? Deixa eu observar, deixa eu ver se ele está precisando de alguma coisa, se ter uma troca ali eu posso colaborar, ajudar em alguma coisa. O próprio líder, né? Que às vezes fica tão focado no resultado, por que não chegou? Por que a última linha não está fechando? Mas o que está acontecendo que as minhas pessoas, o meu time não está conseguindo entregar esse resultado? Será que falta eu estar mais presente no dia a dia dessa pessoa? Será que falta o one-on-one? Será que falta chamar para entender o que está acontecendo, né? As pessoas, durante a pandemia, traziam muito esse tema de, poxa, a gente está afastado, a gente está distante, eu estou ali entrando nas reuniões para falar de trabalho, mas ninguém faz uma chamada comigo para saber como eu estou, né? Mas faz chamada para preocupado se eu estou entregando ou não estou entregando, mas o porquê que eu não estou entregando, né? Como é que está a minha saúde mental? Como é que está o meu relacionamento com o trabalho, né? Será que eu estou fazendo demais, mas não estou focada realmente no que eu devo entregar? Então, acho que o papel da área de people vai além, né? É nessa consciência de chamar a gestão para responsabilidade. Falar com as lideranças, o seu papel, líder, é cuidar das suas pessoas, das nossas pessoas, né? E como entregar resultado é através delas, entende? O que você está fazendo de fato, né? Para levar essa pessoa a uma alta performance, sem desgastar o dia a dia dela, sem desgastá-la mentalmente. E um ponto legal disso tudo, que é algo que a gente faz aqui na Oi Tchau, né? Não só dentro de casa, mas é também o nosso produto de uma certa forma, é olhar para a jornada de trabalho, né? Através do controle de ponto. O controle de ponto, ele nasceu dentro de uma necessidade legal, né? Para a gente cumprir aí uma regra da CLT, ou de uma convenção coletiva, de algo imposto por um sindicato. Mas vai muito mais além do que isso. Quando eu faço o controle da jornada, o que ela consegue me mostrar? Poxa, esse cara está fazendo muito hora extra, ele está trabalhando 2, 3, 4 horas, ele está virando noite, tem alguma coisa errada. Porque se a pessoa está com foco só no trabalho, é porque algo está faltando dentro de casa, ou dentro da vida pessoal dela, lá no social, né? Ela está buscando no trabalho preencher esta falta. E aí, a boa gestão é aquela que olha e fala, poxa, o cara está se matando para entregar. E não aquela gestão que olha para o ponto e fala, nossa, ele está trabalhando horrores, o cara é alta E de performance. onde está vindo isso, né? É um reforço que a empresa está fazendo, ou às vezes é a própria pessoa que está tendo esse plano ali de trabalho realmente muito muito absurdo, né? Muito além ali das horas trabalhadas. Eu acho que isso que você está colocando permite você, o líder também ter tomadas de decisão baseadas em dados ali, né? Ele não só percebe que um colaborador está trabalhando muito, como ele também vê através do controle de jornada dele ali, recebe notificação, quando a gente está falando de uma solução digital como a Oi Tchau, para ele conseguir ter esse diálogo aberto, né? Falar, olha, nesse dia, eu vi que essa semana inteira você trabalhou muito além das horas de trabalho. Tá tudo bem? Você precisa que delegue algo? Há um problema de gestão do tempo? Interessante esse ponto que você está trazendo. Porque no final das contas não é só quanto isso me custou na folha de pagamento, é o quanto isso está custando para a vida dele, né? E é minha responsabilidade também, né? Como pessoa, cuidar da outra pessoa. Meu papel como área de people e do gestor, né? E de trabalhar essa liderança para olhar mais de perto o seu time, né? Então, o controle de ponto, ele vai além, ele não tem só uma função puramente operacional, vai além, né? Eu consigo enxergar, de fato, as pessoas. E aqui na Oi Tchau a gente faz isso, né? A gente usa a nossa própria solução, mas principalmente para
engajar as pessoas, levar os líderes a estarem mais próximos dos seus times, né? Enfim, é uma construção dia a dia, né, que a gente faz. Interessante como, no final, tudo calha em bem-estar e pessoas, né, quando a gente olha para as empresas são feitas de pessoas, as soluções são feitas de pessoas, e muitas vezes quando a gente dá um zoom out, a gente dá um passo para trás, a gente entende que existem ferramentas sim, né, que por mais que, igual a Marcela colocou, controle de ponto, né, você olha ali inicialmente e fala: "Bom, é só uma medida legal", mas hoje também existe como uma solução de aproximação de dados dentro da jornada de trabalho. Ou então também o próprio Zen Club, eu acho que tem essa missão ali de fazer com que a empresa se conscientize não só da importância da saúde ali na ponta, como também dessa promoção, prevenção do bem-estar ali, para que a gente não chegue a estados de estafa e de esgotamento. Né? No final, está tudo muito relacionado ali dentro de como que a gente lida com a jornada de trabalho no dia a dia. Perfeito, Bruna. E uma coisa que você falou aí, a questão de dados, né? Da gente ter informações sobre. Então, é um processo de como eu utilizo esses dados, como é que eu tiro informações daqui para melhorar meu processo de gestão. Seja o processo de gestão de jornada, né? Que muitas vezes eu posso ver se é um problema de processo, se é um problema de volume, se é um problema é um problema pessoal, porque às vezes entra também algumas questões ali dentro daquela equação, como também dentro do Zen Club a gente consegue mostrar um pouquinho quais são as principais temáticas, os principais problemas, os principais pontos de atenção em relação à saúde mental das pessoas, né? E toda essa gestão de emoções. Então, um ponto muito importante, são ferramentas de tecnologia, né, que além de cumprir o papel de fazer uma jornada, né, de fazer o compliance da jornada, como a gente aqui também tem de fazer o processo de acesso à saúde, mais do que isso são ferramentas de gestão, são ferramentas que podem ajudar aí líderes, empresas a fazer uma melhor gestão com essas informações. É o velho ditado, né, do que a qualidade ela supera a quantidade. Né? Então a gente precisa olhar para a qualidade dessa jornada de trabalho de uma forma geral, olhando o indivíduo e olhando a organização. Né? E dentro disso, eu acho interessante a gente levantar também aqui uma bola em relação a como que esse dia a dia ali, olhando um pouco mais para o micro, para a jornada de trabalho, sobre a gestão do tempo. Né? Então, a gente tem ali dentro dessa jornada de trabalho fenômenos como a procrastinação. Né? Então, quando a gente está ali trabalhando e você percebe que um colaborador está investindo muitas horas ali dentro de um determinado projeto, essa liderança, como a gente citou aqui, né, ela tem a função de denotar isso, que essa quantidade de horas ela está muito elevada, entender, em segunda parte, como que está o bem-estar desse colaborador ali, ter esse papel do diálogo aberto, mas também existe um outro lado, e é um lado muito relacionado às habilidades soft, né, as famosas soft skills, que se relaciona muito à gestão do tempo. Né, em como que você organiza essa atividade, como que eu, enquanto liderança, consigo promover um ambiente de organização ali e que eu consiga lidar ali com uma atividade, por exemplo, que muitas vezes, acho que já aconteceu com todo mundo, te causa ansiedade, por isso que você está postergando cada vez mais ali e está demorando mais, está trabalhando mais em relação a isso. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês também, né, em relação a essa parte da procrastinação. Como que a gente pode olhar para ambientes de trabalho de maneira mais saudável, considerando que as nossas atividades dia a dia, elas também são oriundas da forma como a gente se sente em relação a isso. Acho que você, Lu, pode trazer uma palavrinha em relação a isso. Joia, Bru. Tudo a gente precisa enxergar como sinais, né? Sinais de que alguma coisa pode não estar bem. Então, quando eu falo em procrastinação, eu estou falando em algo que é ali, né? Ou porque eu tenho questões de fazer a gestão daquele meu tempo e talvez deixar algumas coisas que são mais complexas para depois, e aí você vai. Como eu posso estar também enfrentando alguma situação de trabalho que não esteja me fazendo bem, que eu não me identifique como valor,
ou que aquilo não seja agradável para fazer, e aí eu digo agradável no sentido de causar sofrimento, tá? Eu posso ter alguma coisa ali e eu vou postergando. Então, é preciso observar todos esses sinais que a gente tem, que as pessoas dão, né? E de alguma forma ali, e como líder também me aproximar disso para entender qual é a raiz do problema. Beleza, eu não estou fazendo uma boa gestão do tempo. Será que a quantidade de entregas, os meus processos que são complexos, ou eu, como pessoa, preciso fazer uma boa gestão do tempo, ou isso acontece tudo junto, e aí a gente precisa corrigir a rota toda, né? Sim. Você me lembrou bastante, tem um livro muito bacana, que é o Pipeline da Liderança, né, que ele coloca ali alguns critérios de gestão, e o primeiro deles é a autogestão, né, então como que eu consigo, através de um ferramental, organizar primeiro se a quantidade de horas que eu tenho está proporcional com a quantidade de projetos e execuções que eu tenho no dia a dia, se a conta está fechando. Então, o processo de autoconhecimento, acredito que seja uma primeira, se a gente for falar aqui sobre dicas práticas para lidar com a procrastinação, o autoconhecimento nesse sentido, ali esse equilíbrio entre o que tenho versus tempo que possuo, é uma primeira ferramenta importante. Uma segunda coisa que me vem muito, muito em mente também quando a gente fala de procrastinação é justamente entender metodologias ali, por exemplo, de resultado, de objetivo do que eu estou fazendo. Quando a gente não tem muita visão do resultado final do que a gente está executando, a gente tende a se sentir mais ansioso e a se sentir até um pouco mais inseguro em relação ao que aquilo vai impactar. Transitar entre esse micro, o que eu estou executando, a tarefa que eu estou fazendo, e o macro, e aí existem várias metodologias que são, a metodologia OKR, por exemplo, que traz esse objetivo, né, e outras chaves ali para que de fato você consiga operar em relação a isso e assim diminuir fenômenos como a procrastinação. Existe alguma outra dica dicas práticas que vocês querem compartilhar ali para que a gente consiga construir e deixar para as pessoas que estão assistindo essa mentalidade de gestão do tempo, organização focada em práticas de bem-estar ali, saúde do trabalho? Eu acredito que, mais uma vez, é o papel da liderança no seu time, né? O controle de ponto, ele pode trazer as duas situações, os dois cenários. A gente pode enxergar ali um excesso de hora de trabalho com pouca produtividade e resultado, né? Ou seja, muito esforço com pouco resultado, e isso pode significar alguma coisa, entre uma delas, com certeza, a procrastinação, e o contrário também é verdadeiro. Então, acho que o papel da gestão de pessoas vindo do RH é identificar isso e levar essa conscientização ao líder, para que ele consiga se aproximar do liderado imediato e fazer a gestão de fato. O que está acontecendo? Quais são os impedimentos que eu posso te ajudar a remover para que a sua produtividade esteja em alta, né? Para que realmente você consiga entregar o esperado dentro de uma jornada saudável, de 8 horas por dia, que seja, ou até de menos horas, né? Acho que não importa a quantidade de horas de fato que o colaborador vai trabalhar, mas sim o resultado final. E como ele está organizando o dia a dia dele, né? Ele tem um espaço dedicado para as coisas pessoais dele, que não está interferindo no dia a dia dele, nas tarefas dele enquanto trabalho. O que ele está passando, né, pessoalmente falando? Será que ele tem coisas internas não bem resolvidas, algum trauma, ou está passando por alguma fase difícil que pode estar implicando no trabalho dele em si? Cabe, acho que a área de people ajudar a liderança a estar mais próximo desse liderado para identificar o momento de vida pessoal de cada um, né? E ser ouvidos, né? Ter uma escutativa, ser empático e entender também e fazer com que esse colaborador consiga ter melhor produtividade, melhor qualidade do seu tempo, seja no trabalho ou na vida pessoal, sem sobrecarga. Perfeito. Lu, você quer deixar também algum conhecimento, algum aprendizado final para compartilhar? Tá, eu estava refletindo aqui sobre esse bate-papo que a gente fez,
E muito do que a gente fala aqui é que, assim, dentro do acompanhamento do RH, do líder e dos colegas, assim, todos os problemas eles dão sinais, né? Então, seja o sinal ali, né, de questões voltadas para a saúde corporativa, né, de atestados, de utilização de plano e tudo mais, sejam sinais aqui de jornada excessiva, né, de coisas que você consegue pontuar. Então, aqui eu acho que o grande alerta quando a gente fala sobre essa relação trabalho, saúde mental e bem-estar, é a gente dizer que toda a relação, né, todo o processo de adoecimento, de baixa de bem-estar, ele dá sinais ao longo do tempo. E o quanto é importante a gente estar próximo dos colaboradores, o RH está próximo da liderança, né, para instrumentalizá-los cada vez mais a perceber esses sinais. E também, vocês falaram aí muito bem sobre a relação um a um, né, a relação de cultura de cuidado, como isso também é importante, porque às vezes um ajuda o outro. Poxa, era muito comum quando a gente trabalhava em presencial, né? As pessoas começavam a ir embora do escritório, e quando ficava alguém dizia assim, poxa, você vai ficar aí mesmo? Vamos embora, né? Não fica aqui, já são tantas horas da noite. Então, isso é, às vezes, quando você tem ali um cuidando do outro. Poxa, isso não é legal, isso não é saudável, né? E como a gente traz isso para o remoto, né? E como a gente resgata isso dentro das empresas, né? Para que as pessoas se cuidem, a liderança fique atenta aos sinais e o RH ali consiga cada vez mais instrumentalizar os líderes para conseguir perceber. Né? Não, é perfeito, meninas. Acho que o que eu tiro de valiosa lição aqui, falei muito de um lugar de colaboradora também, que pessoa que também tem os próprios desafios ali no dia a dia, que também pena ali nessa parte de organizar o dia em 8 horas para conseguir também cuidar da própria saúde, cuidar da própria qualidade de vida, sem perder qualidade de entrega e pensando em otimização. E o principal que eu vejo, a gente falou muito aqui sobre a qualidade das relações, a qualidade de como que a gente olha para a nossa jornada de trabalho, mas principalmente também como a liderança e como a própria organização olham para esse tema. Então, queria agradecer vocês aqui pela oportunidade desse bate-papo e acredito que nos veremos nos próximos também. Obrigada, Bruna. Obrigada, Luciana. Obrigada, Bruna, obrigada, Marcela.